Glória a Deus. Pessoal, eu vou passar a dar estudo também no YouTube, tá? Você quer se inscreve lá no meu canal. Se inscreve lá no meu canal, eu vou passar a dar estudos em cada área da vida. Você coloca lá, @Pastor Francisco Adalto no YouTube. Você vai ver, tá lá e você vai se inscrever lá, tá? E aciona lá o sininho de notificações. Assim que eu postar um vídeo, já vai vir a notificação para você assistir os vídeos, tá bom? Bota lá, @Pastor Francisco Adalto, está aqui na igreja. Mas se você aqui do Vidigal, da Rocinha, da Chácara do Céu, do Leblon, São Conrado, Barra, Copacabana, Ipanema, Tabajara, do dia que você quiser vir ouvir a palavra de Deus, participar conosco com oração, com clamor, com adoração a Deus, junto com o povo de Deus que estamos aqui na casa do Senhor, você pode vir. Vai ser um imenso prazer receber você com a tua família, com teus amigos, aqui na Avenida Presidente João Goulart, número 942, é aqui no segundo andar, acima do Bar do Marcelo, aqui nas imediações do Retão e do Ivanildo, aqui do mercado do antigo Ivanildo, tá bom? Você venha, se você chegar lá embaixo, no ponto do ônibus, lá tem moto, tem um mototáxi que traz, deixa você aqui na porta, tem a Kombi, se você não quer andar de moto, tem a Kombi, para também aqui na frente também, em nome de Jesus, tá bom? Venha que vai ser uma bênção. Então você que vai acompanhar conosco a palavra do Senhor, você abra em Marcos no capítulo 11. Marcos capítulo 11. Nós vamos falar hoje de algo muito sério que Jesus falou, tá? Marcos capítulo 11, a partir do versículo 25. Pode ser o versículo, a partir do versículo 20, pessoal. Versículo 20, tá? Glória a Deus. A partir do versículo 20. Oremos em nome de Jesus. Pai, mais uma quinta-feira diante de Ti, Senhor, o Teu povo, a Tua casa. Queremos que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra, como ela é, Senhor. E coloca no nosso coração, escreve na tábua do nosso coração, para que fique gravado, nós devemos guardar a Tua palavra, para não pecar contra Ti, e possamos, meu Deus, usufruir, meu Pai, do Espírito e da vida contido nela, para que vivamos diante do Senhor, Te obedecendo e glorificando o Teu nome, Senhor. Te agradecemos de todo o coração, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O que diz? O poder da fé. Você tem que ter fé para tudo. A palavra do Senhor diz que aquilo que for feito que não seja pela fé é pecado. Olha como é triste. E a palavra do Senhor diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Então viva pela fé. É tanto que o nosso ministério, a igreja profética apostólica, vive pela fé. Nosso ministério. Às vezes quando eu falo para as pessoas, é forte, eu falei, mas claro que é, porque é que vem da palavra de Deus. Aqui não foi tirado foi tirado da palavra de Deus o nosso ministério. Vivo pela fé. Porque a palavra diz que aquilo que for feito que não for pela fé é pecado contra Deus. Tem que ser pela fé, tem que viver. Amém, pessoal? Então diz assim, o poder da fé, tá? Diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Faremos aqui porque vai ter uma segunda parte. O poder da fé. Jesus, quando ia com o discípulo, ele viu uma figueira. Figueira da figos, né? Figos, aquela fruta que... um fruto que eu gosto muito do figos. Aquele figos é muito bom. Então, Jesus foi, ele estava verde, as folhas verdes, as folhas bonitas.
E Jesus se aproximou daquela figueira e quando ele chegou lá só viu folhas. Só viu folhas. Aquilo ali, pessoal, me traz uma lembrança do Jardim do Éden. Né? Tem uma teoria hebraica dos hebreus, dos israelitas, que a possibilidade do fruto da figueira poderia ser um figo realmente que Eve comeu, que vocês proibiram. Porque eles se cobriram com a folha o quê? De figueira. Para tentar encobrir o pecado com o pecado. Tenta encobrir o pecado com o pecado. Tem pessoas que tentam encobrir o pecado com outro pecado, não é? Se justificar com outro pecado. Então, como é uma folha bonita, a folha do figo, eles foram se cobrir, fizeram vestimento de folha de figueiras, se cobriram. Do próprio pecado, tentaram se justificar com o próprio pecado, com outro pecado. Aí Jesus olhou, se aproximou e não tinha figo naquela figueira. Jesus olhou e falou: olha, amaldiçoou e disse: nunca mais ninguém coma figo de ti. Ele nunca falou, porque se ele tivesse falando, ele poderia ter amaldiçoado só aquela figueira ou então todas as figueiras, não é? Mas ele fez aqui uma analogia ao fruto que proibido do Jardim do Éden. Entendeu? Ao Jardim do Éden. Ele olhou e ele lembrou daquilo, que aquele fruto tinha levado à perdição da humanidade. Ele falou: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ou seja, e amaldiçoou aquela figueira, quando eles passaram lá, a figueira tinha secado o quê? Porque não tinha fruto nela. Não tinha fruto. Como Jesus disse, eu botei no jardim do Éden, você tinha fruto lá bonito, né? Quando o diabo veio, você botou para comer comigo. Quando eu vim com fome, você não tem. Olha só, quando eu e meu discípulo vem que é para você ter, para mim põe coisa com fome, aí você não tem, né? Então você está amaldiçoado. E o Pedro o quê? Pedro: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou, desde a raiz, Senhor. Aí ele falou: olha, aquele que tem fé, ele pode dizer a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. E assim acontecerá. É um tropeço, pessoal. É uma coisa que é um tropeço. É uma coisa que não tem serventia para você. Aquilo que não tem serventia, aquilo que é aparência, só tem aparência, lança o quê? Lança fora. Aquela figueira só tinha aparência, com aquelas folhas verdes. E promessa que poderia sair alguma coisa boa, mas não tinha nada de bom, só tinha aparência. Jesus foi o quê? Lançou fora. Amaldiçoou aquilo ali que secou. Você tem que amaldiçoar essas coisas para desaparecer da tua vida, aquilo que não te serve. Aquilo que só é agradável aos olhos, só é bonito o quê? À vista. Mas que não vai ter nada para o quê? Para te oferecer. Talvez você fique olhando de longe, cobiçando de longe aquilo, mas aquilo ali não vai te trazer coisa boa. Não vai ter nada que vai te trazer benefício. Nós temos que ter essa percepção daquilo que serve. Às vezes é uma coisa boa aparentemente, mas às vezes pode ser até uma armadilha de quem? De Satanás, né? O homem, a mulher. Geralmente quando acontece traição assim, nunca acontece com uma pessoa, acontece com pessoas feias também, porque tem pessoas que às vezes é tão esquisito que nem escolhe. Mas geralmente o Satanás bota uma pessoa o quê? Bonita, para atrair com o quê? A cobiça dos, que é um pecado. A cobiça dos olhos é um pecado. A cobiça dos olhos é pecado. Aquilo que é cobiçoso, aquilo que você atrai. A cobiça dos olhos. Vendo a mulher que o fruto era bom e agradável. Cobiça. Só a cobiça já é pecado. Ainda mais desobedecer a Deus. E a pessoa olha para uma pessoa bonita, deseja aquela pessoa e vai querer aquela pessoa. Luta. A pessoa até casada, ela quer destruir para destruir o casamento. Ou o homem também com a mulher também acontece isso também. É o pecado da cobiça. É o pecado da cobiça. Né? Então Jesus foi lá e botou aquele caso logo o quê? E quando ele disse, quando você disser esse monte, ele não estava se referindo a um monte, a uma montanha, não. Ele estava se referindo a qualquer problema que você acha que não seja útil para você, você pode dizer o quê? Sai da minha vida.
arreda-te da minha vida, sai daqui, sai da minha frente, desaparece da minha vida. Qualquer coisa ruim que não te sirva, que não te traz benefício, você tem que falar: saia, ergue-te daqui, lança-te no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Você não pode aceitar coisa que não te traz benefícios, coisa que só te traz aparência, só engana pelas rixas. Você tem que tomar atitude. Jesus falou: tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Queria que você recebe. Esteja sempre em comunhão, em oração com Deus. Amém? E aqui, pessoal, ele estava falando isso, né? E ele falou uma coisa muito. Quando ele falou em oração, ele vai exigir aqui uma coisa: que para você falar com o Pai, você tem que estar bem. Para você falar com Deus e exigir alguma coisa, você tem que estar o quê? Você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você tem que se humilhar diante dele, pedir misericórdia. Agora, quando você é filho, quando você está bem diante dele: Pai, olha, eu estou precisando disso aqui. Para você conversa, né? Quem está errado, quem está, se humilha e pede perdão. Existem várias maneiras de você chegar a Deus. Chora. E às vezes as pessoas não têm nem palavras, ela o quê? Ela chora diante de Deus. Ela não tem palavras. Tem outros que não falam, só pensam. Existem várias maneiras. Mas Jesus, ele exigiu aqui do seu discípulo, daqueles que lhe conhecem. Ele vai falar algo aqui muito tremendo. Olha o que ele diz assim, olha. No versículo 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha só, pessoal. Isso aqui é tremendo. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você tem que acreditar primeiro que você vai receber, para você poder o quê? Para você poder receber. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu estou precisando de ser curado e eu vou ser o quê? Curado. Você tem que acreditar que você está pedindo, você tem que acreditar que você vai ser curado. Você não vai pedir a Deus: será, Senhor, que eu vou ser? Aí não é fé, aí é dúvida. Senhor, eu quero ser curado. Jesus falou: você tem que crer que você vai receber. Você tem que crer primeiro para poder o quê? Que vai receber para poder receber. Você não vai receber para depois você crer. Você tem que acreditar primeiro. Não, eu pedi a Deus e eu vou ser curado. Olha só que maravilha. Você nem foi ainda, você nem recebeu ainda a cura, mas você fala o quê? A mulher é coragem. Se tão somente, olha só o que é a fé. Se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu seria o quê? Curada. Ela já sabia que ia o quê? Receber. Ela só estava só agindo e fazendo a parte dela. Porque a confiança e a certeza é o quê? Ela já tinha. Eu vou para a igreja, eu vou entregar minha vida a Jesus, porque eu tenho a convicção de que minha vida vai